Você já imaginou ter a força para esmagar um tanque com suas próprias mãos? Ou a capacidade de sobreviver no vácuo do espaço por horas sem proteção? Pois é, isso é só o começo do que significa ser um Space Marine de Warhammer 40K. No vídeo de hoje, vamos analisar cientificamente se um ser humano normal poderia realmente sobreviver à transformação em um Adeptus Astartes. Será que nossos corpos aguentariam 19 órgãos extras e uma completa reconstrução genética? Ou será que a realidade é muito mais brutal do que a ficção nos faz acreditar? Os Space Marines, ou Adeptus Astartes, são a elite guerreira do Imperium da Humanidade no universo de Warhammer 40K. Imagine soldados geneticamente modificados para serem mais altos, fortes, ágeis e resistentes do que qualquer outro ser humano. Eles são os defensores das fronteiras do Império, enfrentando ameaças que vão desde hordas de alienígenas letais até manifestações demoníacas. O cenário do 41º milênio, a galáxia está em constante guerra e os Space Marines são vistos como semideuses implacáveis, verdadeiros anjos da morte a serviço do Imperador. A história dos Space Marines remonta à Grande Cruzada, quando o próprio Imperador da Humanidade criou os Primarcas, seres quase divinos que, por sua vez, serviram de base genética para a criação dos primeiros Astartes. Cada capítulo, ou capítulo Astartes, descende de um desses primarcas, herdando tanto características físicas quanto culturais. Isso explica por que cada capítulo, como os Ultramarines, Blood Angels ou Space Wolves, tem não apenas cores e emblemas específicos, mas também filosofias de combate e tradições próprias. Os Ultramarines, por exemplo, são a personificação da disciplina e da honra, atuando como modelos de organização militar exemplar. Já os Blood Angels trazem uma estética quase aristocrática e uma história marcada por uma tragédia genética conhecida como a Sede Vermelha, que desperta uma sede de sangue incontrolável em combate. Os Space Wolves, por outro lado, lembram clãs nórdicos, exaltando a ferocidade e o espírito de matilha, vivendo em um mundo gelado repleto de bestas colossais. Ainda que diferentes entre si, todos os capítulos compartilham um mesmo objetivo: defender a humanidade contra qualquer ameaça, por mais aterrorizante que seja. E para isso, seus guerreiros sofrem modificações corporais e mentais tão intensas que muitos diriam que eles deixam de ser humanos no processo. Eles são submetidos a rituais e doutrinação incessante, desenvolvendo uma fé inabalável no Imperador. Sua arma padrão é o icônico Bolter, capaz de disparar munição explosiva em alta cadência, e sua armadura de combate, a Power Armor, fornece não só proteção reforçada, mas também força extra e sistemas de suporte à vida. Mesmo com todo esse poder, os Space Marines não são invencíveis. Existem entidades demoníacas, forças alienígenas avançadas, como os Necrons ou os Tau, e até traidores do próprio Império, os Marines do Caos, que os confrontam de igual para igual. Ainda assim, eles permanecem como a linha de frente, o escudo e a espada da humanidade. A ideia central que permeia a criação desses guerreiros é a necessidade de uma defesa absoluta em um universo onde a sobrevivência parece impossível. E é justamente essa busca por um salvador perfeito que levanta a grande questão: o que seria necessário para que um ser humano comum passasse pelas mesmas modificações genéticas e cirúrgicas? E ainda mais importante, será que nosso organismo aguentaria o tranco? Antes mesmo de colocar o pé no campo de treinamento de um capítulo de Space Marines, o aspirante enfrenta uma barreira quase insuperável: a seleção genética. Em Warhammer 40K, estima-se que apenas uma fração ínfima da população masculina, algo próximo a 0,00001%, possua os marcadores genéticos necessários para receber os implantes sem rejeitá-los de imediato. Para dar uma noção real, se pensarmos em uma cidade com 10 milhões de habitantes, talvez só uma única pessoa teria chance de ser compatível, e isso não garante o sucesso final. Mas não é só a genética que é levada em conta. Os capítulos costumam recrutar crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, porque seus corpos ainda em desenvolvimento são mais maleáveis para aceitar tantas cirurgias invasivas. Passada essa idade, as chances de rejeição aumentam exponencialmente. Para ter uma ideia do nível de dificuldade, lembre-se de estatísticas do nosso mundo real.
Até mesmo transplantes de órgãos relativamente comuns, como rins ou fígado, podem falhar por rejeição imunológica, apesar do uso de imunossupressores avançados. Imagine inserir 19 órgãos artificiais completamente novos em sequência. É uma loteria biológica extremamente cruel. Os testes iniciais são tão brutais que fazem o treinamento militar moderno parecer um acampamento de férias. Muitos capítulos buscam candidatos em mundos de morte, planetas cujas condições ambientais são tão hostis que chegar vivo à adolescência já indica uma capacidade de sobrevivência fora do comum. Esses jovens enfrentam testes de força, inteligência, coragem e principalmente resiliência psicológica. É comum que sejam atirados em regiões selvagens, sem equipamento adequado e forçados a caçar criaturas gigantescas ou lidar com tribos inimigas. Esse tipo de desafio supera em muito qualquer realidade de sobrevivência que temos na Terra, como se alguém fosse largado no meio do Everest sem oxigênio e com o mínimo de suprimentos. Outro fator crucial é a obediência cega à hierarquia e a determinação inquebrantável. Se o candidato demonstra qualquer sinal de fraqueza, medo ou hesitação, ele simplesmente não avança para a próxima etapa. Isso lembra um pouco a seleção de forças de elite no mundo real, como os Navy SEALs ou o Spetsnaz, mas elevado à enésima potência. As poucas estatísticas mencionadas no lore indicam que, mesmo entre esses pré-selecionados, menos de 10% chegam à fase final, e desses, apenas uma fração sobrevive ao processo de implantação dos órgãos extras. Para completar, cada capítulo impõe seus próprios testes específicos, enquanto os Space Wolves podem exigir demonstrações de ferocidade quase bestial, como enfrentar um lobo gigante. Os Blood Angels demandam traços de nobreza e empatia, que depois serão postos em confronto com sua sede de sangue. Os White Scars priorizam velocidade e perícia em combate montado, enquanto os Iron Hands enfatizam a força de vontade para suportar modificações cibernéticas adicionais. Em todos os casos, a mensagem é clara. A transformação em Space Marine não é apenas uma questão de força física, mas de uma combinação raríssima de fatores genéticos, psicológicos e culturais. Depois de superar a seleção inicial, o aspirante inicia a jornada dos 19 implantes. Cada um desses órgãos artificiais tem uma função específica para tornar o Space Marine uma máquina de guerra viva. No entanto, sob a perspectiva da nossa ciência moderna, a probabilidade de um corpo humano aceitar e integrar tantos upgrades beira o impossível. Coração secundário, Secondary Heart, responsável por garantir suprimento extra de sangue e redundância caso o coração principal seja danificado. No mundo real, ter 2 corações competindo em um sistema circulatório único causaria hipertensão severa e riscos extremos de hemorragia interna, algo comparável a uma turbina extra instalada em um motor sem reforço estrutural. Osmodula, um implante que reforça o esqueleto, fundindo costelas em uma estrutura sólida. Faria sentido para a proteção, mas prejudicaria severamente a capacidade de expansão torácica. No mundo real, pessoas com doenças que enrijecem a caixa torácica sofrem falta de ar crônica, pois o diafragma sozinho não consegue realizar o trabalho de ventilação. Biscopeia. Libera hormônios de crescimento extremo para aumentar a massa muscular. É como usar esteroides anabolizantes no nível máximo. Atletas que abusam de esteroides já enfrentam problemas cardíacos graves. Agora, imagine multiplicar isso por 100. Teríamos rompimentos de tendões, ossos fraturados e colapso orgânico geral. Heimastamen afeta a química do sangue para funcionar em harmonia com os novos órgãos. Mesmo com a melhor engenharia genética, manipular a composição sanguínea com aditivos artificiais é arriscado. Lembre-se de casos reais de doping sanguíneo em atletas que levam a riscos de coágulos e até ataques cardíacos. Laraman's Organ gera células de cicatrização acelerada. Seria incrível em teoria, mas na prática, formações de tecido cicatricial descontroladas poderiam danificar permanentemente órgãos vitais. Há relatos médicos de fibrose severa que pode levar à perda total de função de um órgão. Catalepsia Node reduz a necessidade de sono, desligando partes do cérebro alternadamente. Nossa neurociência atual mostra que o sono REM é essencial para a saúde mental e a consolidação de memórias. Sem o ciclo normal,
surgiriam problemas cognitivos e alucinações, como visto em casos de insônia fatal, uma doença raríssima e letal no mundo real. Preomnor, um estômago pré-digestivo que filtra toxinas. Bichos como os abutres têm ácidos estomacais fortíssimos, mas ainda estão limitados à compatibilidade evolutiva. Acrescentar um órgão intermediário em humanos sem remodelar todo o sistema digestivo seria arriscado. Imagine reações alérgicas constantes e desequilíbrio microbiano. Homofagia permite absorver memórias ao comer partes de outros seres. Além de eticamente bizarro, não há base científica que sugira ser possível transferir lembranças através de tecido cerebral. Seria como tentar recuperar dados de um HD quebrado, mastigando os fragmentos. E assim por diante, até chegar aos 19 implantes, sem contar os adicionais dos primares. Cada órgão ou glândula adicionada exige reprogramação genética avançada e alterações hormonais intensas. Mesmo se considerássemos tecnologias futuristas de terapia gênica, as chances de tudo funcionar em harmonia são minúsculas. Na vida real, transplantes múltiplos, como coração e rim, ao mesmo tempo, já elevam exponencialmente os riscos de complicações. Multiplique isso por 19 e entenda por que nenhum humano comum sairia vivo de um processo tão invasivo. Será que na vida real um ser humano aguentaria isso tudo? A resposta curta é não. Mesmo com avanços médicos e genéticos inimagináveis, o corpo humano normal simplesmente não suportaria a transformação exigida para se tornar um Space Marine. Cada um dos 19 implantes representa um desafio fisiológico colossal e combiná-los numa única pessoa exigiria uma engenharia biológica tão sofisticada que beira a ficção total. Mas a questão mais profunda talvez seja: valeria a pena sacrificar tudo o que nos faz humanos? Força descomunal, resistência absurda e a promessa de proteger a humanidade contra ameaças intergalácticas vem ao custo da perda de individualidade, empatia e até da própria alma, dependendo de como você enxerga a doutrinação Astartes. Queremos saber sua opinião. Você se submeteria a essa transformação? Deixe seu comentário abaixo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas análises científicas dos mundos da ficção. Nos vemos na próxima.